Que história é essa de Pedro Rocha no Goiás? Será possível o jogador se transferir para o time esmeraldino nessa temporada de 2022? Além desses rumores, irei falar aqui o que eu consegui pesquisar a respeito também do jogador de algumas fontes minhas. Será que o Goiás, inclusive, pode buscar um jogador dessa posição de peso para a disputa da Série A? Além, claro, até quando vai o seu contrato com o time paranaense, ele que está emprestado pelo Spartak Moscou. Irei explicar direitinho no vídeo de hoje. Esse será o principal assunto do nosso vídeo. Antes de começarmos, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, ajudar a gente a chegar nessa marca agora de 4.000 inscritos aqui no YouTube do Goiás News. No vídeo de hoje, irei falar sobre esses rumores que vêm surgindo aí tanto no Instagram, nos grupos do WhatsApp também, envolvendo o Goiás Esporte Clube sobre o Pedro Rocha. Alguns falando que o Goiás já estava acertado, outros cravando que estava negociando. Consegui acessar algumas fontes minhas que garantiram que até esse momento está aí apenas no ramo da especulação, tá bom? Não tem nada fechado com o Pedro Rocha, ou até esse momento pelo menos a direção do Goiás não chegou a fazer uma proposta oficial, mas é possível sim que surja um interesse da direção esmeraldina para contar com o jogador. No vídeo de hoje eu irei explicar aqui sobre ele também, como está a sua situação lá no Atlético Paranaense. Ele tem contrato até o dia 30 de junho de 2022, ele que pertence ainda ao Spartak Moscou da Rússia, onde tem contrato até o meio do ano de 2023, ou seja, até a próxima temporada europeia. Entretanto, acontece da seguinte forma: ele chegou no Atlético Paranaense ainda em agosto de 2021 com um contrato de empréstimo, mas que previa uma obrigação de compra caso o Pedro Rocha disputasse mais de 60% dos jogos do Atlético Paranaense, durante todo esse período, algo que ele já atingiu praticamente, já que no ano passado, ele que chegou aí no segundo turno do Brasileirão praticamente, entrou em campo 29 vezes com a camisa do Atlético, marcou 6 gols e também deu uma assistência, sendo 20 jogos no Brasileirão, com 4 gols marcados, 3 na Copa Sul-Americana, onde o Atlético foi campeão, com 2 bolas na rede também nessa competição, além de 6 atuações também na Copa do Brasil, onde o Atlético foi vice-campeão, Pedro Rocha deu uma assistência. Então, praticamente já completou esses 60% de jogos, que no caso seria a metade, jogou praticamente 80, 85% das partidas do Furacão na última temporada, e para esse ano de 2022 ainda não estreou, já que o Atlético Paranaense joga o campeonato estadual com um time reserva, enfim, com os garotos da base. Ele só iria jogar agora nesse comecinho do ano, mas as disputas principais do Atlético. Entretanto, ele teve uma lesão, a tendência é que só retorne em campo mais ou menos lá para o meio do mês de março, ou seja, no mês que vem ele vai ficar disponível lá no Atlético Paranaense. Dessa forma, como o Furacão terá que tirar essa grana do bolso de 33 milhões de reais, praticamente essa obrigação de compra de 5,5 milhões, eu vejo como muito improvável uma negociação do Goiás com o Pedro Rocha, tá bom? É algo assim que é até difícil do torcedor iludir, porque é um jogador muito caro, inclusive o seu salário eu não consegui confirmar, mas com toda certeza deve passar a casa de 300, 400 mil reais tranquilamente. Ele que no Flamengo, pra gente ter uma base de comparação, em 2020 ganhava mais ou menos na casa de 700 a 800 mil reais mensais. Então essa é uma negociação bem complicada. Ele, inclusive, sendo adquirido pelo Atlético, deve assinar um contrato de pelo menos mais 2, 3 anos de duração, Aí sim, caso o Atlético queira emprestar o jogador, pode ser uma opção viável, mas eu não viria assim ele já saindo do Atlético nesse começo de temporada, principalmente até a disputa do Brasileirão. Então realmente é uma negociação assim, pra gente nem criar tanta expectativa. Resolvi gravar esse vídeo aqui mesmo até para explicar essa situação do Pedro Rocha. Muita gente fala uma coisa, outros falam outra. Pelo menos aqui eu tenho uma base mais neutra para repassar para vocês, entender essa situação. É algo provável? Não é, mas é possível sim, já que ele pode ficar aí sem acordo, Vai que não joga mais também, inclusive, nessa reta final. Aí sim o Spartak Moscou, quem sabe, poderia buscar um outro clube no Brasil para emprestar o jogador, que já tem 27 anos de idade, já está aí com uma carreira bem consolidada no futebol brasileiro. Ele que começou ainda a sua carreira como profissional lá nas categorias de base do Juventus da Moca, lá de São Paulo, Ele fez aí 7 gols em 21 jogos em 2013, era bem novo naquela ocasião, o que despertou o interesse do Grêmio, que o trouxe para suas categorias de base ainda em 2014. Estreou como profissional em 2015 pelo Grêmio, com muito destaque também, marcando em 9 gols naquela temporada.
continuou para 2016, novamente com bastante destaque, foi campeão inclusive da Copa do Brasil, marcando 12 gols no total naquele ano, e sua última temporada vestindo a camisa do Grêmio aconteceu ainda lá no ano de 2017, onde ele foi inclusive campeão da Copa Libertadores, campeão também do estadual, disputou 40 jogos, marcou 11 gols e deu mais 6 assistências. Naquela ocasião, o Grêmio vendeu ele para o Spartak Moscou por 12 milhões de euros naquela situação em 2017. A título de curiosidade também, foi o Wellington, né, quando o Goiás vendeu ele para o Spartak Moscou, o mesmo time do Pedro Rocha, lá em 2007. Depois disso, né, no seu primeiro ano lá no Spartak Moscou, não conseguiu ir muito bem, só disputou aí 19 jogos nessa sua primeira passagem, com um gol marcado e 2 assistências. Resolveu voltar para o Brasil quando foi emprestado ao Cruzeiro. O time mineiro pagou aí 750 mil euros para contar com seu empréstimo naquela temporada de 2019, mesmo o Cruzeiro sendo rebaixado, né? O Pedro Rocha, inclusive, participou de muitos jogos, disputando 33 partidas, com 4 gols marcados e 3 assistências, né? Era assim um jogador muito interessante, não iria continuar no time de Belo Horizonte para a Série B. O Flamengo novamente voltou a negociar com o Spartak Moscou para 2020, pagou aí mais ou menos 500 mil euros no seu empréstimo, não foi uma boa aquisição, né? Ele só entrou em campo 11 vezes com um gol e uma assistência, inclusive teve algumas graves lesões, o que ocasionou essas suas poucas oportunidades no time. Voltou para o Spartak Moscou, mas estava jogando, né, a segunda divisão do Campeonato Russo pelo time B do Spartak, né? Lá o time B, né, no caso, ele não pode subir para a primeira divisão. Pedro Rocha estava disputando aí a segundona da Rússia até chegar no Atlético Paranaense, negociação que aconteceu lá por meados de agosto de 2021. Então, ainda assim, eu não achei um bom negócio para o Atlético Paranaense, para falar a verdade, para pagar aí 5 milhões e meio de euros num atleta de 27 anos que não vinha jogando com frequência. Realmente eu não achei uma negociação muito boa, mas pelo menos ele ajudou bastante o time na temporada passada, né, marcando aí 6 gols no total em 29 jogos. Ele que costuma jogar principalmente como um ponta esquerda, também pode fazer a função de segundo atacante, né, mais ou menos ali atrás do primeiro centroavante, e uma função também pelo lado direito do campo, sendo sempre um jogador bastante veloz. O Goiás deve sim trazer pelo menos mais um atleta com essa característica até a disputa do Campeonato Brasileiro. O Luan já foi contratado, já até gravei um vídeo sobre ele ontem, vou deixar o link aqui no final do vídeo também para vocês acompanharem. O Goiás deve trazer pelo menos mais um jogador de peso, se assim podemos dizer, para essas pontas, né? Não sei se o Pedro Rocha, enfim, a direção ainda quer contar com pelo menos mais um zagueiro que atue pelo lado direito do campo. Além disso, acredito que deve chegar mais um meio-campista, para competir ali, inclusive, com o Elvis pela camisa 10 e um lateral pelo lado esquerdo do campo. Quero saber sua opinião também sobre o Pedro Rocha, o que você acha sobre essas especulações, né? Até o momento não tem proposta oficial pelo time esmeraldino. O que você acha sobre ele? Se o Goiás poderia, inclusive, fazer um esforço maior para contar com o jogador na disputa do Campeonato Brasileiro e outras posições que o Goiás também precisa se reforçar até o início da Série A do Brasileirão. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Esse é apenas o primeiro vídeo do dia, mais tarde irei trazer aqui algumas informações também sobre o zagueirão Camutanga. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!